Deixa eu ver aqui. Tu me escuta bem? Tô escutando. Ah, agora tá. Eu acho que quando tu saiu, será que foi o teu fone de ouvido? Será? Não sei, né? Porque daí tu Que eu voltou não de novo. desconectei. Pois é. Mas, Oi, gente, estamos de volta aqui para continuar o debate. Obrigada por quem está nos acompanhando e está ah, nos esperando também. E Tanajá, tu falava da questão das histórias do povo Munduruku vistas como uhum, lendas, né? E aí eu isso. queria assim, não para te interromper, queria te falar que eu vi como uma estratégia muito inteligente de trazer essas narrativas de origem, né, pro corpo da ficção. Porque Uhum, daí dá, de repente, está contando, digamos, a história do Felipe, da família, os eventos assim que são mais cotidianos, e aí você traz de novo algo que faz parte da tradição, ou melhor, que fazia parte da tradição. isso, E quando tu faz isso. isso, tu valoriza de novo, porque daí, ó, Uhum, daí tu traz o respeito, porque todos permanecem quietos na fala dos mais velhos. Então todo mundo quer ouvir essas uhum, histórias dos mais velhos. Então os mais velhos são respeitados, então e eles ensinam alguma coisa que é da tradição, né? isso. Eu vi então a inserção das narrativas de origem, né, que a sociedade chama de mitológica, como essa grande estratégia, né, de trazer um Isso. pouco para a valorização da tradição munduruku do que era antes. Uhum. Então, a ideia é exatamente isso, né? Porque, por exemplo, se for perguntar para muitos jovens hoje quem era Caruçacaibã ou quem era Eru na mitologia, muitos não vão saber quem foram essas figuras mitológicas, né? Uhum, Ou alguns têm na mente que são, na verdade, lendas, né? Assim, uma lenda como uma narrativa menor, né? Não uhum, como os criadores do povo Munduruku, né? Então, a minha ideia justamente foi tentar retomar um pouco essas figuras para que eles possam, assim, permanecer, ainda que com uma força de crença menor, mas que eles possam perambular pelo imaginário dos Munduruku hoje. Né? Porque um dia alguém vai se questionar quem foram essas figuras mitológicas, né? Porque se a gente for olhar realmente como é que é hoje o sistema de crença dos Munduruku, a maioria é cristã, né? Na aldeia Quatá tem uma igreja católica, né? Tem uma igreja batista, né? Alguns vão para a igreja católica, outros vão para a igreja batista, uhum, né? Então, o meu papel é olhar as coisas como elas são, né? E tentar colocar isso na literatura, né? Assim, é como se fosse um retrato daquilo que eu vi, na verdade, né? Para uhum, sair um pouco, eu acho que daquela visão, né, que o próprio sistema colonizador colocou para gente, que é o índio pelado, né, correndo, controla o seu sistema de crenças, ainda a maneira estruturalista de perceber as coisas, como se, por exemplo, nós pudéssemos ter uma essência de alguma coisa. O meu ponto de vista é um ponto de vista que não compartilha daquele ponto de vista que nós temos que ter uma essência para ser alguma coisa. Não precisa ter uma essência para ser algo. Né? Nós simplesmente somos aquilo que está ali. Né? Porque se eu pensar na ideia de essência, isso é perigoso, para mim, inclusive. Né? claro. Pensar, porque aí, por exemplo, ele não fala mais a língua indígena, não é mais indígena. Tem muito isso. Então, eu prefiro pensar um pouco distante da ideia de essência e mais na ideia de vivência mesmo ali do cotidiano. Porque, aliás, o que é uma tradição? A tradição é aquilo que uma sociedade inventa para si e passa a exercer aquilo. Aí passa a ser uma tradição. Né? E a cultura, ela é assim, ela é dinâmica, ela muda, assim como a língua muda. Então, acho que também mais uma das ideias da travessia, né? Uhum, Essa constante mudança que vem ocorrendo e que vai ocorrer sempre. Né? Então, a ideia, a literatura, por exemplo, a literatura como a gente vê hoje, por exemplo, a literatura de ficção, né? Isso não existia. Até, sei lá, se for pegar o povo munduruco específico, eu gosto sempre de falar da específica, eu não gosto de generalizar, porque cada uhum, povo tem o seu processo histórico. Né? Munduruku do Amazonas, por exemplo, até pouco tempo você não tinha um texto literário sobre os Munduruku.
né? Esse é o primeiro texto de literatura do povo Munduruku do Amazonas. E para muitos deles, sequer eles ainda sabem o que é literatura. Né? Eles que eu digo é o povão, assim como o povo brasileiro, por exemplo. For discutir literatura ficção, que não é ficção, com um cidadão comum do povo brasileiro, ele vai ter dificuldade para entender, né, os sistemas e tal. Né? E esse livro Canumã, ele vem justamente para a gente abrir o diálogo, abrir o debate, para a gente discutir literatura, para a gente discutir o que é literatura na escola, por exemplo, né, o que estão vendo como literatura. Então, isso para mim é uma forma de provocar o debate. Até porque, por exemplo, eu escrevi, né, para mim, beleza, é ficção. Não é nada do que está escrito ali, vão poder dizer assim, olha, realmente isso aconteceu, ou vão me acusar de ter, né, falado de algum personagem ali que não, é ficção. Né? Eu estou utilizando ali de uma estratégia do pensamento ocidental para desenvolver um discurso. Só que muita gente que é do povo, do povão mesmo, que mora na aldeia, não entende assim. Inclusive, muitos leem como história mesmo que aconteceu, como se eu estivesse escrevendo história e não ficção. Né? Então, eu Como tenho tem que deixar sido isso bem explicar para claro. eles isso? Até que eu não estou fazendo muito isso, porque por conta dessa, né, pandemia, mas primeiro eu tenho que criar um contexto de leitura, né, na aldeia. Porque por mais que eu tenha escrito, por mais que eles me conheçam, tá, mas assim, existe uma dificuldade muito grande de leitura nas comunidades, até porque eles saem de uma tradição cujo predomínio era a oralidade, e começam a ter contato com a escrita agora, recente, não tem 20 anos atrás que eles têm contato com a escrita. Então, é muito ainda, existe muita dificuldade para a gente criar um ambiente de leitura para os jovens, por exemplo. Né? E é em cima disso que eu estou trabalhando. Né? Eu estou tendo contato direto com a escola. A minha irmã, por exemplo, ela é gestora da escola Esther Cardoso, que é o nome da minha avó, né? Que é o personagem. Né? Esther Cardoso Munduruku. A gente está tentando criar políticas de leitura dentro da escola, né, para que os jovens passem a ler textos dos mais variados gêneros textuais. Né? Então, a ideia é a gente criar um contexto de leitura, porque não é só no Quatá, em outras regiões que eu ando, assim, você não vê pessoas que tenham a cultura da leitura. Né? Assim, publiquei um livro, beleza, legal, mas aí vamos ler, né? Aí é que é o problema, né? Porque a gente ainda não criou nessas comunidades, não só em ribeirinhas, né, como um todo, não tem a cultura da leitura. Porque isso é um processo longo que a gente vai ter que passar para promover a leitura nessas comunidades, que é uma das minhas propostas para o doutorado. Como é que a gente vai criar um ambiente de leitura para esses jovens? E aí eu estou propondo a Casa da Língua, né, que é um projeto que eu tenho, né, de 20 páginas, inclusive já tem alguns doadores para a Casa da Língua. Nesse dinheiro, por exemplo, eu abri uma conta na Caixa. Todos os doadores que dão dinheiro para a Casa da Língua, o nome fica registrado para quando for construída a Casa da Língua na aldeia, né, o nome fique à exposição. Aí já quero mandar um abraço para a professora Adria também, que estava, acho que eu vi um comentário da professora da UEA, né, comentando, acho que no Facebook, junto com a professora Célia, a professora Altaci, né, que são as minhas tias que me criaram, na verdade, dentro ali da UEA, que me ajudaram bastante, né? Inclusive, no dia do lançamento do livro, né, a professora Ivani, com a turma da UEA, a professora Célia e a Adria, foram que me ajudaram no lançamento do livro, né? Então, eu devo muito a elas também. Né? Então, assim, a gente está criando o contexto. E eu estou propondo, né? Eu sou o tipo de indígena que eu não gosto de falar, não gosto de apresentar ali os feitos, né? A parceria também com a FUNAI de Nova Olinda, com os professores lá da aldeia Quatá, né? A FEI também agora está entrando nesse momento para a gente tentar conseguir recursos para construir o espaço. O espaço na aldeia, que é novidade, não tem lugar nenhum, nem nos municípios tem, é a Uraká, que é a Casa da Língua, né? Que vai ser um espaço como museu, por exemplo, vai ser um mini museu. Vai ter um auditório, vai ter uma biblioteca, vai ter uma sala de música, vai ter um auditório para o momento em que ocorrerem palestras ali, o espaço vai ser uma referência em termos
desenvolvimento cultural, de leitura, de estudos, vai ter um laboratório de linguística também lá. Esse é um espaço que foi resultado, inclusive, da política, né, da FUNAI, em parceria com o Povo Munduruku, e eu estava no meio também, para a gente criar toda essa política de leitura na comunidade, porque a gente está no processo de revitalização da língua lá, mas a gente precisa criar contextos para que as jovens leiam textos em Munduruku e em português, né? Ressaltando que o povo Munduruku do Amazonas não fala mais Munduruku, mas eles pretendem falar novamente, quando eles falar novamente em termos históricos, tá? Não quer dizer que eles, sei lá, 10 anos atrás falavam e agora não falam mais. Mas quando se fala que o Munduruku vai voltar a falar o Munduruku em termos históricos, né? Porque essa língua era bastante falada na região até, acho que no começo do século passado, né? Todos os Munduruku só falavam Munduruku. A geração da minha avó é que começou a deixar de falar o português para falar o Munduruku, né? Então, a gente precisa criar o contexto ainda da leitura, né? A gente precisa promover o contexto de leitura para a gente poder assim, pensar nos nossos futuros leitores. Porque eu já distribuí alguns livros na aldeia, né? Muitos já me conhecem bastante, mas assim, eu fico triste porque a gente não é que eu estou ocupando um ou outro, é porque o processo histórico ainda não foi o suficiente para que a gente pudesse ter, assim, adquirir essa cultura de leitura mais acentuada, sei lá, com mais afinco, né, eu diria. Mas nós precisamos criar esse contexto, né, de leitura. Acho que foi isso, né? Sim. Falando em leitura, eu posso ler um trechinho da Pode, história vamos do lá. Caruça Caibã? É Pode. isso, né? Caruça Caibã, Caroça Caibã, nos tempos antigos, podia se transformar em quem ele quisesse, em qualquer bicho, em anta, onça, coati. Os antigos é que lembram bem dessas histórias. Eu sei mal contar elas. É que desde quando os Munduruku vieram para cá, a cultura já mudou muito. Mas é assim, a gente também podia se transformar em qualquer bicho. Os Munduruku tinham poder antigamente, a própria natureza era diferente. Deixa eu contar então. Eu amei essa parte aqui. Uma vez, o filho de Caroça Caibã estava com fome. Aí, Caroça Caibã mandou o Curumim ir lá na casa das tias dele pegar comida. Mas as tias dele suvinaram para ele. Quando o menino voltou, ele contou tudinho para o pai dele. Com raiva, Caroça Caibã transformou as mulheres em queixada e depois prendeu elas no cercado lá. Mas não acabou, não. Depois, Caroça Caibã saiu para caçar. Aí, com medo que o curumim fosse lá para o cercado dos queixada, resolveu fazer umas feridas na perna do curumim para ele não andar. Daí ele foi embora. Lá chegou o Rairu. Isso. Que também naquela época tinha poder. Só que ele era meio perturbado, eu acho, não sei direito. Aí ele convidou o menino para ir lá ver os porcos. O menino não podia porque estava com as pernas tudo ferida. Aí Rairu curou o menino e então foram lá para o cercado dos porcos. Acabaram que os porcos mataram o filho de Caroça Caibã. Daí, Caroça Caibã, brabo com o Rairu, deu uma surra e tirou todo o poder de Rairu. É mais ou menos assim a história. Então, essa história quem conta certamente é o ancião, né, na fala, né? Porque assim, eu tive uma preocupação em deixar, assim, do jeito que eu ouvia mesmo. Porque é até estranho, porque parece que a minha dissertação já estava prevendo que é muito parecido o que eu documentei na minha dissertação, que foi muito depois de ter escrito esse livro. Muita coisa é coincidente ali, parece que é uma espécie de profecia, né? Eu transcrevi falas, eu documentei falas posteriores que já estavam no meu romance, na verdade. Então, e essas falas estão na minha dissertação, por exemplo. Só que não são essas histórias, são outras histórias, né? Porque na minha dissertação eu trabalhei com a história da língua Munduruku.
Ou seja, lá eu conto como é que os Munduruku perderam a língua, né, como é que, no caso do Amazonas, como é que foi esse processo de contato, que existe uma lacuna, inclusive, na história, porque a gente não tem muitos dados no começo do século XX até meados do século XX, né, então a gente não tem muitos dados, mas é, é a história que se sabia na aldeia, né? Acho que um dos que sabe da história é o meu tio Chiquinho, né? Que é uma liderança também. Eu acho que ele está aqui em Manaus ainda, não sei se foi para a aldeia, que também é um dos que lutaram assim pela revitalização da memória da histórica do povo, né? Então, a minha avó, que era a avó Antônia, que era mãe do meu tio, o Chiquinho, ela contava muito essas histórias, né? E falava só, ela falava na língua, ela é de uma geração que nasceu falando só na língua munduruku, passou a perder depois, ali no início do século XX, né? Então, início do século XX, a primeira metade, na verdade, do século XX. Então, essas histórias ficaram assim, isso eu tenho que colocar na voz de alguém. Aí eu coloquei na voz de um personagem, né? Que são vários, na verdade, né? Personagem, mas eu dei mais destaque para minha avó Esté, né? E para o seu Parauá também. Pois é, eu Um ia perguntar contador. aí, é o teu avô? O seu Parauá? Olha, o Parauá na verdade, esse nome é o nome de uma comunidade, né? Mas eu lancei esse nome num personagem, que é um Uhum. personagem emblemático também, que é um contador de histórias, sabe muita coisa, e que no final morre, né? E acho que é aquela, meio que, Uhum. é o Doeu, ponto, isso, doeu a morte dele. porque ele vai e leva muita coisa com ele, e a gente fica, assim, sem saber muito o que fazer, né? Então, eu tentei. E aí o Urasup, né, é um dos netos, né, do seu Parauá, assim, meio que não diretamente, né, Uhum. mas ele tem também essa preocupação, né? Quer dizer, no final, já depois, que no começo ninguém quer saber, o negócio é ouvir as histórias, né? Assim, documentar já é um processo bem final mesmo, assim. Né? Então, foi isso que eu tentei fazer, né, com a narrativa, né, trazer essas histórias mitológicas que não poderiam ser contadas, porque não tem mais contadores de história para isso na comunidade, e tentei colocar isso na literatura de maneira que se perenize na memória do povo. Né? Um Uhum. dia eles vão questionar isso aqui existiu de fato. Porque o que faz, eu acho que um povo resistir é a sua história. E a literatura ela entra dentro da história de um povo. Quer dizer, está começando a fazer literatura agora e isso é um momento histórico interessante que eu acho que a gente pode contribuir bastante. Eu espero que depois que passar essa crise eu possa ir para a aldeia, né? Já conversei com a gestora da escola para a gente fazer algumas oficinas de criação literária, porque os Uhum. jovens lá eles precisam disso, eles precisam desse contato nosso com a escrita mesmo, para desenvolver textos. A oralidade ela é muito boa, né, mas a gente precisa potencializar a oralidade, a gente faz isso também por meio da escrita. Uhum. Por isso que acho que o Daniel É. comentou o livro, né, eu acho interessante essa parte que o Daniel comentou, e ele fala dessas falas das personagens, né? Porque Uhum. assim, não sei se perceberam, né, acho que eu já vou dar um pouquinho até mas quem narra a história é um antropólogo. Não sei se você chegou a perceber isso, né? Sim, o Então, acadêmico, né? é, E eu é ia um te falar, acadêmico antropólogo, é. tem algumas partes do livro que ele lança isso, né? Que ele lança essas reflexões e aí tu vê que é alguém formado, né? Que tem Então, esse discurso exatamente isso. acadêmico. É, existem vários discursos no livro, do discurso dos anciãos ao discurso acadêmico, né? Uhum. Então eu tentei ter esse cuidado assim para ficar evidente que esse discurso possa aparecer, para não gerar uma certa confusão assim, né, na linguagem. Existe quer dizer, existem várias linguagens no texto, existem várias formas de pensar. Inclusive lá no final a anciã, né, que é a Estela, dá uma bronca, né, no, num dos num daqueles que se consideram estudiosos, né, porque foram para fora estudar e acham que já sabem alguma coisa, né? Também não é por aí, né? A gente vai para fora, mas aprende um pouquinho, sim, para Sim, eu achei não legal pra tentar resistir.
que essa sobreposição do saber acadêmico, né, não é permitida ao saber da comunidade, ao saber do povo. Né? Tipo, então eu achava que sabia muito, aí eu chego aqui e minha avó diz, não, não é isso, né? Tu acha que sabe muito, mas tu não sabe não, e a verdade, uma das, né, eu percebi esse discurso acadêmico e essas reflexões que elas aparecem aqui, entrelaçadas à voz do Felipe, criança, as Isso. narrativas, né, dos avós, quando tu fala assim, o rosto da curumizada expressava o poderoso ritual da oralidade. No ritmo dessa história, o velho sábio conduzia aquele momento tão precioso, fortalecendo os laços entre o passado, presente e futuro. As imagens, os gestos e até o tom de voz se tornam dispositivos extremamente eficientes no processo educacional indígena. E aí tu vê, então, que é uma fala de alguém com uma linguagem acadêmica, né, Isso é. de valorizar a oralidade através da escrita. A estrutura sintática é totalmente diferente da estrutura sintática dos anciãos, é outro esquema, né? Então, eu tento deixar isso evidente, né? Eu acho que acho que talvez o discurso mais poderoso mesmo é o discurso dos anciãos, assim, que eu tentei deixar bem claro no livro, assim. Do jeito que eu ouvia, ficou. Assim. Não exatamente, porque eu acho que dá, né, precisava trabalhar um pouquinho mais. Mas o tom, a tonalidade com que eles falam, as pausas, tudo isso, inclusive, tem reflexão até filosófica por parte dos estudiosos que estão, né, narrando, né, a obra. Então, eles fazem dos discursos algo objeto de reflexão também. Uhum. Né? Então, mais ou menos isso que eu tentei colocar. É claro, Tem uma assim, que tem muita coisa no livro que pode ir além daquilo que eu posso também, que eu pude tentar querer colocar. Tem muitas interpretações que fogem, pelo menos até agora, a minha visão. Mas pode ocorrer de uma interpretação muito mais elaborada do que aquela que eu tenho, eu enquanto escritor, que é uma outra percepção enquanto narrador, né? Assim, são percepções diferentes. Né? Leituras, por exemplo, que o Uracep fez, que eu ainda não fiz, mas ele coloca isso no livro, ou tem coisas que o Uracep leu que eu não li. Eu acho que. É claro que isso está muito implícito no texto, eu não coloquei isso evidente. Tem muitas leituras implícitas, que é aquela, acho que a ideia do dialogismo, né? Tem muita coisa no livro implícito que eu não coloquei à exposição. É como se fosse enigmas para aqueles que me conhecem, para quem conhece meu pensamento, eles vão depois identificar. Sim, eu queria falar sobre isso, mas eu tenho uma pergunta. Eu vou falar primeiro sobre isso para a gente não perder, Tá. essa linha de pensamento. Tem lá no capítulo 15, né? Tem um momento em que acho que uma tia vai ter um filho, né? E aí tu está discutindo o processo de educação. E aí, lá no finalzinho assim, da página, tem o seguinte parágrafo, né? Levou tempo até eu perceber que o assunto indígena constituía uma realidade alheia ao ambiente escolar, mesmo com uma presença considerável dos parentes no território entre Borba e Nova Olinda. Felizmente, aquele bebê nasceu num período de consideráveis mudanças no cenário educacional brasileiro. 2 anos antes, ocorreram um dos momentos históricos mais significativos do Brasil, inclusive para os povos indígenas desse estrondoso país. E aí, aqui, a referência clara é da Constituição Federal, né? E o capítulo dos índios, que assegura o direito à língua materna e aos processos próprios de aprendizagem também, que vão começar um novo capítulo na história do país em relação à educação escolar indígena, né? Então, acho que quem não sabe dessa referência passa batido. Né? Interessante. Não é isso? É isso. Era isso mesmo? E aí... Mas a ideia do nascimento também de um sujeito aí é simbólico também, só que fica para quem depois, né, for investigar com mais profundidade ali. É mesmo? Me conta, por quê? Não Porque posso ele contar, nasce em não. É 90, segredo. né? Então tá, vamos esperar futuras resenhas aí. Isso, de repente, né?
Então, nós já perguntaram, né, sobre essa questão do sagrado, né, de tu trazer essas narrativas tradicionais e também pelo povo Munduruku do Amazonas ser bastante religioso, ou ter como referência o Deus cristão, se essa obra, de alguma forma, ela foi criticada, demonizada pelos Munduruku da aldeia ou pelos religiosos. Aconteceu alguma coisa parecida? Primeiro porque até agora, assim, eu ainda não tive esse feedback da aldeia, assim, por exemplo, chegar com alguém que leu a história e conversar comigo, Uhum. né? Não tive eu deixei os livros, né? É claro que eu penso, em o momento de chegar lá, a gente vai reunir uma roda para a gente conversar, né? Porque, de qualquer forma, é ficção, né? O que eu tentei deixar claro para eles, parece que eu imaginei que poderia haver alguma confusão, acho que no formato de ficção, porque eles talvez poderiam não entender como ficção, mas como história que realmente aconteceu. E isso não é uma história que pode ter acontecido, pode ter coincidido com ele, pode, mas para todos os efeitos é ficção, né? Então eles poderiam ler como história, o que não é, né? Muita coisa ali pode ter acontecido ou não nessa narrativa, mas é uma ficção, né? O ambiente é real, né? Alguns personagens têm influência na própria comunidade, mas é ficção. E até agora eu não tive essa. Nem minha irmã, que é a gestora da escola, que eu já leu, mas não terminei. Aí eu tenho que ler para gente discutir, né? Porque eu quero ver como é que vocês estão enxergando o texto literário aí, né? Porque, assim, para mim é claro, né? O que eu escrevi é literatura, né? Eu não confundo a literatura, acho que a literatura de ficção com outras literaturas, por exemplo, com texto de história, com qualquer outro texto que o pessoal considera literatura. Não, para mim, nesse caso específico do livro Canomã, estou trabalhando com literatura com ficção, né? Então, a crença aí é na literatura mesmo, né? Existem narrativas dessa ficção que se voltam para a mitologia? Tem, né? Mas aí existe uma diferença. Eu não estou escrevendo a mitologia do povo, eu estou fazendo uma referência à mitologia. É Assim diferente. assim como ao espaço, às crenças, ao povo, Isso, aos nomes, né? isso. Então, assim, eu estou esperando, né? Estou esperando também a crítica literária para ver como é que vão reagir, como é que vão ler esse livro. Mas o que mais importa mesmo é que eu quero criar um ambiente de leitura para o povo lá, né? Eu já estava fazendo isso, planejando agora na escola, para esse começo de ano, para a gente fazer alguma coisa nesse sentido na escola, para que eles pudessem ler, porque o texto ali não é difícil. Talvez a linguagem né, do narrador seja um pouquinho mais elaborada, tá? Dê um pouco de complicação para os leitores ali que são do ensino fundamental e alguns no ensino médio, né? Mas a ideia é que nós criemos um ambiente lá de leitura dentro da escola. E aí eu vou reunir o povo para a gente trabalhar a literatura. Porque talvez até para os professores indígenas, até os professores indígenas tenham dificuldade para entender o que é literatura indígena. Porque esse debate está muito restrito ainda ao ambiente acadêmico. Uhum. A nós, por exemplo. A nós que escrevemos, né? E lemos os textos uns dos outros, né? Mas eu realmente penso muito em levar esse contexto de leitura para as comunidades, né? É preciso promover, é preciso incentivar os jovens lá a lerem, né? Então, pelo menos o bom disso é que ele já me tem como uma referência assim, que foi estudar fora, está estudando ainda, mas volta para a comunidade de vez em quando, né? Eu sou esse tipo de indígena que constantemente está com o pé na aldeia, né? Infelizmente eu não posso fazer mais, né? Porque eu sou professor também da SEDUC, não falei, né? Mas eu sou professor da rede pública, né? Eu estou afastado agora para o doutorado, mas tudo que eu faço, toda a minha dedicação é voltado para criar um ambiente de leitura nas comunidades indígenas lá de onde eu vim, né? E aí isso talvez depois sirva como referência. Mas a minha preocupação é com o povo munduruku específico, né? Eu não penso numa política maior do que aquela que é dos munduruku.
Eu penso nos Munduruku, né? O Sateré, né? Tem escritores Sateré, né? Você tem os escritores Yanomami, tem escritores artistas de vários povos, né? Então você tem talvez não ainda dos Marubo, dos Canamari, lá no Vale do Javari, os Matis, porque eles estão muito distantes ainda desse centro, né, de produção de literatura e tal. Né, mas, por exemplo, eles já conseguem entender como é que funciona esse processo de letramento nas comunidades. Eles já conseguem ver a necessidade da leitura. Né, e além da necessidade da leitura, a necessidade de se manter a oralidade, que é importante também sempre fazer essa referência. Não é que o texto é mais, a leitura, o texto escrito é mais importante que a oralidade. Uhum. Acontece que a gente trabalha com ferramentas diferentes para promover a educação na comunidade. Uhum. Então, a gente está nesse processo. Né? E a literatura, ela entra também. Tanto é que a literatura que eu escrevi, ela tem muito de oralidade ali. A fala, muitas falas são desenvolvidas com base na oralidade. Né? Dos personagens da aldeia, que eu não quis perder isso, né? Essa característica, que é uma característica não só dos indígenas, mas de muitos ribeirinhos que falam da mesma forma. Né? A diferença é que o povo Munduruku tem uma história de luta, de demarcação e tal. E nesse sentido que eu tento colocar a literatura. Né? Uhum. E eu promovi também a leitura na escola. Legal. Tu sabe uma outra grande novidade? Tem muitas novidades aqui, mas a gente tem que limitar um pouco também por causa do tempo. Uma das grandes novidades que esse livro trouxe foi a crítica a obras indigenistas, sabe? Lá no finalzinho dá uma baita rasteira, assim, porque a gente nunca vê o movimento contrário, né? O romance Nove Noites, do Bernardo Carvalho, vai entrar com uma visão da antropologia clássica sobre o povo Craô, misturada com ficção, né? E a gente ainda vê na linguagem desse escritor, né, de ficção, que é um indigenista, que é uma obra indigenista, portanto, já que ele é não indígena, uma linguagem, sabe, um direcionamento bastante preconceituoso em relação aos indígenas, né? Uhum. E aí eu acho que o teu romance, sendo um romance indígena, Munduruku, criticar, sabe, essas obras também pode ser um momento de a gente pensar em refletir sobre, né, o compromisso dos escritores na forma de representação dos povos indígenas. Né? A gente tem visto historicamente que a literatura brasileira se vale desse material das culturas indígenas, desses materiais simbólicos, né? Nomes de povos, saberes tradicionais, narrativas, né? E acabam dando um enredo, muitas vezes bastante preconceituoso para eles. Né? Acaba diminuindo, acaba representando como o indígena. Lá ele utiliza o termo índio, né? O índio da floresta, pelado, sujo, pidão, né? E aí isso acaba cristalizando essa imagem que já vem desde o século XIX, né? Com uma imagem pejorativa sobre os povos indígenas. Então, assim, antes de a sociedade ou alguém que, né, conhecer o indígena, já vem toda essa carga pesada sobre o indígena. Então, ele já vem sendo julgado como preguiçoso, né, fedido, sujo. E eu acho que a literatura indígena ela é uma ferramenta muito potente em ressignificar essa imagem, né? Que para além desses estereótipos que são apregoados a nós, sem considerar os eventos históricos pelos quais passamos, os violentos eventos históricos pelos quais passamos, né? E de por que estamos, né, ou estivemos em condição de pobreza, em condição de falta de acesso à educação, ou de valorizar as nossas próprias sabedorias. Então, para mim, né, eu que sou uma estudiosa da literatura indígena, achei genial não só criticar né, o romance Nove Noites, como também o romance Macunaíma, do Mário de Andrade. Porque a sociedade... Aqui seria uma palestra que daria, né? Um dos personagens daria lá. Sim! Aí acabou
Eu né? queria uma continuação para ver o que. Não, e ele, claro, ele expressa aqui com bastante clareza a sua falta de concordância com a obra, né, do Uhum, Mário de Andrade, então está bem claro. E, para além disso, a sociedade conhece o romance como se fosse atribuído ao Mário de Andrade e esquece completamente que Macunaíma é um deus do povo Macuxi. Então, assim, uhum, para tu ver como simbolicamente, né, essas referências são bastante violadas, são apropriadas pela sociedade, ou seja, pelo uhum, não indígena, e acaba se tornando dele, né? é. E aí ver isso na tua obra, em particular, acho que foi uma grande sacada para mim e Não. dei uma gargalhada Pois é, maravilhosa no final. Porque a gente precisa fazer isso, né? Precisa é. trazer para o debate o compromisso, a responsabilidade dos escritores não indígenas, né, a utilizar materiais e a forma de representar, porque isso eles não fazem, né? Uhum, Isso eles não fazem consigo, eles só fazem com os outros povos. E então eu queria te parabenizar por essa obra. Eu não sei se tu uhum, quer fazer obrigado. algum comentário em relação a isso. Não, eu acho que, para te ter uma ideia, já faz tanto tempo que eu escrevi esse livro que eu devia estar possuído mesmo na época, porque eu acho que no ambiente da graduação foi acho que o ambiente em que eu mais eu produzi, né? Escrevi artigos e eu lia bastante coisa, acho que muito mais do que a meu ritmo naquela época era muito mais intenso do que agora, né? Estou um pouco mais velho e parei um pouquinho assim com aquele ritmo, né? Amanhecia lendo e eu escutava bastante músicas regionais, né? Eu escrevi esse livro escutando músicas regionais aqui da região, por exemplo, o Souza Caxias, que eu acho que eu cito no livro também, na época, porque são músicos de beiradão que muita gente, que sim, que os escritores muitas vezes não dão importância, mas eu tento colocar ali na narrativa, né? Acho que Souza Caxias, que é muito conhecido nos beiradões, né? Que tanto indígenas quanto não indígenas conhecem e que marcaram muitas vidas assim, porque é nesse contexto que ocorre namoros, o pessoal se pega, corre as festas, e aí vão pro escuro e todo mundo some, depois já aparece grávida e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, é muita coisa que a gente pode tentar mostrar, né, que acontece na vida real. Porque a minha ideia justamente é tentar desestereotipar aquela imagem, tanto de um índio muito louvado, sei lá, santo, como daquele índio, sei lá, malvado, não sei o quê. Eu acho que dá para conciliar as coisas e mostrar o que é, na realidade, em forma de literatura, é claro, né? E nas vozes. Tem muita coisa. Os indígenas também sentem raiva, sentem felicidade, eles também têm um pensamento, digamos, malvado, mas tem muitos que pensam de maneira boa também, que querem fazer o bem para a sociedade, uns realmente podem pensar em fazer o mal, né? Então, quer dizer, todo esse sentimento os povos indígenas têm dentro de si também. São Claro. pessoas, são seres humanos que pensam, que têm sensações, né? Então, eu tentei colocar mais ou menos essa ideia, né? E, e no caso do Bill Quinn, eu mirei, na verdade, o personagem, né? Uhum. Eu não estava lembrando muito bem que eu tinha colocado no livro, mas eu mirei, na verdade, no personagem, no Bill Quinn, né? É, que não entendia a lógica do povo indígena, né? Então, mas achava que podia julgar quando na verdade é um pouco do que os antropólogos, acho que da geração estruturalista fizeram no Uhum. passado, Essa né? visão clássica. É, e com a ideia de essência, inclusive, ou seja, existe uma essência. Se aquele elemento cultural não existe mais, já não é mais original e tal. Então, quer dizer, pô, aí não dá para pensar assim. Tem um momento Né? aqui que tu satiriza isso, sabe? Eu vou ler, tá? Ah, tá. Aqui, ó. Pois é, pessoal. Isso é o seu Guariba falando, né? Pois é, pessoal. Outro dia eu estava lá em Manaus, tinha ido para uma reunião lá, aí a parentada estava bagunçando. Porque assim, né? De vez em quando chega gringo lá, daí eles querem ver o índio pintado e tudo mais.
Bom, como lá na capital dificilmente a gente vê índio pintado, daí alguns parentes, para ganhar uma ponta a mais, convidam os gringos para visitar as suas casas e tudo mais, daí todo mundo se veste de índio para agradar os gringos, porque o É, gringo quer ver o índio índio, aquele que é. anda pelado tudo. Daí os parentes já até ganharam uma ponta. Aqui mesmo na nossa terra, já veio muito desses aí. Pois é, Que é, foi uma sátira que eu tenho que fazer, né? Porque muita gente, por exemplo, eu, porque tu não te pinta, tu não vai. Todo mundo me conhece, Itanagé. Vai falar Itanagé lá, se eu vou passar por ridículo se eu colocar, por exemplo, uma pena, um cocá e for para minha aldeia. Aí eu vou passar por ridículo lá. Né? Porque, por exemplo, Itanagé é Cardoso, todo mundo me conhece. Eu não preciso colocar uma pena em mim para eles me reconhecerem como indígena lá. Né? Então, ou eu não, eu acho que eu não preciso, não quer dizer que os outros, não, porque assim, esse sou eu, cada um tem suas características, mas, por exemplo, eu não preciso colocar, me pintar no momento em que eu for, sei lá, dar uma palestra, porque só para Itanagé Cardoso, escritor indígena, ponto, né? Entendeu? Quer dizer, e muita gente, muitas vezes também, olha para minha aparência, não pareço, eu não preciso parecer. Né? O meu povo me conhece, né? Eu preciso, né? Eu acho que eu devo, satisfação acho que é meu povo, aí sim. Né? Então, quer dizer, esse sou eu, né? Eu gosto das indumentárias, eu acho muito bonito, eu tenho muitas coisas, muitos artesanatos aqui que eu trago de várias aldeias, de várias comunidades para onde os povos que eu pertenço, que eu dou aula também, né? Mas eu não sou daqueles que coloca, né, o cocá para falar numa palestra, não. Eu sou Itanagé Cardoso, Munduruku, né? Todo mundo me conhece, meus parentes me conhecem, não preciso ficar gritando que eu sou alguém, todo mundo me conhece. Agora, uhum. é claro que tem algumas particularidades, né? Mas, por exemplo, muita gente já chegou a coloca aí um cocá para te parecer, porque essa é a crítica que eu faço, né? Não dá para Uhum. ser incoerente também com aquilo que eu escrevo. Então, eu acho que nesse sentido, mais ou menos, que eu tento agir, né? É claro que, por exemplo, quando tem o momento de festa, de festejo na comunidade, existe todo um processo ritualístico, né, que não é um ritual sagrado, não, dos antepassados, não. Ritual no sentido de você exercer ali um certo padrão cultural para manter um registro histórico de que está acontecendo algo ali, um evento, no caso. E aí, no festival cultural que aconteceria agora essa semana, aí sim, certamente a gente, né, pintaria, né, eu colocaria ali. Eu mesmo já trabalhei com música, com chocalho, porque é um momento que eu digo que é um ritual também, né? Só que em outros moldes agora. Mas é o momento de a gente lembrar dos antepassados e a gente lembra justamente assim. E isso acontece em qualquer lugar. Por exemplo, qual é o objeto que indica que a gente é casado, por exemplo, que é uma aliança? Isso é um ritual. Você faz todo um ritual ali na igreja, isso é um ritual. Qual é o ritual dos Munduruku para lembrar o momento dos antepassados? Tá, o Festival Cultural Munduruku. Aí você faz todo um processo, um procedimento para, né, trazer à memória aos antepassados. Né? Você faz, né, isso. Bom, é claro que eu posso ter as críticas também, assim, eu não tenho um pensamento formado, eu me convenço muito fácil, assim, eu chegar com um argumento para mim muito bom, então eu esqueço o meu e adoto o teu, né? Eu Eu acho que tô... depende dos espaços que tu ocupa, né? Por exemplo, Isso, existe em São Paulo, nós tem a Aurita Tabajara, que é uma escritora cordelista, não sei se tu conhece ela, já é ouvi uma falar. parente. Uhum. E a Aurita falou que para conseguir alguns trabalhos, né, em escolas, alguns trabalhos culturais, os organizadores sempre pediam para ela alisar o cabelo, né, e se caracterizar bastante, né, porque ela tem o cabelo ondulado e tal. E em alguns momentos, sabe, a gente negocia isso. Claro, né? Vou ganhar, vou Uhum. trabalhar ali para Não, trabalhar claro, no isso sim, serviço, eu vou alisar meu cabelo, vou colocar um cocá, né?
E aí, aos poucos também, e várias situações de chegar em evento normal, né? Assim, tal como ela é indígena. Uhum. E a direção da escola falou assim: ah, mas e aí, tu não vai, né, se vestir de índia? Ela, eu tô vestida, eu tô aqui, né? E aí eu acho que depende dos espaços que tu vai, onde tu Isso. quer negociar, quando tu acha interessante, mas e aos poucos mostrar para eles, né, para essas organizações, para essas instituições, que dá para ir desconstruindo essa Uhum. imagem cristalizada, né, que venha na sociedade sobre os indígenas, um tipo, uma cor, um Isso. cabelo, né, uma língua só, então. E eu acho que a literatura É. tem cumprido esse papel, né, de mostrar a pluralidade dos povos e a pluralidade de grupos dentro de um próprio povo, né? Achei muito legal o que tu falou desde o começo, desde o começo. Nós somos os Munduruku aqui do Amazonas. Os Munduruku lá do Pará, né, falam a língua, mas a gente está aqui, eu quero trabalhar com esse contexto. E aí Uhum. um povo pode se dividir em várias regiões do Brasil, né, e desenvolver a sua própria trajetória cultural e histórica. E eu acho que, né, é muito importante o nosso debate hoje para mostrar isso para a sociedade, né, para Uhum. ajudá-los na verdade, convidá-los a conhecer essas diferenças plurais através desse objeto livro hoje em dia. Uhum. Isso, e em relação ao mundo do Pará, por exemplo, a gente tem um contato muito amistoso com eles, né? Uma turma formou em 2014, que era juntar o Munduruku do Amazonas com o do Pará, para fortalecer a política linguística de revitalização da língua Munduruku, né? Eu tenho um contato constante com eles, inclusive eu estou trabalhando até em parceria mesmo com alguns indígenas lá do Pará, porque eu faço músicas em português e traduzo para a língua Munduruku. Eu estou com a ideia de gravar um CD lá no futuro para deixar aí como referência também, né, na língua Munduruku. Então a gente está trabalhando mais ou menos nesse sentido. Eu faço as músicas, eu faço a melodia no violão e tal, e peço ajuda dos Munduruku do Pará, né, para fazer a tradução. Com os Munduruku do Amazonas não dá, com as anciãs, porque elas não têm mais forças para falar, por exemplo. Então Uhum. não dá para ficar forçando muito. A ideia que nós tivemos foi revitalizar a língua com a ajuda dos Munduruku do Pará. Então, a gente está nesse processo agora de contratação de professores Munduruku do Pará, para ajudar os Munduruku aqui do Amazonas nesse processo da revitalização da língua. Então, a nossa relação com eles, hoje em dia, é muito mais forte do que já foi antes. Porque antigamente a gente nem tinha contato, hoje a gente já tem, né, contato com eles lá, até porque os Munduruku, eles habitavam a região conhecida como Mundurucanha, que é entre o rio Tapajós e o rio Madeira. Essa região é muito grande. Então, muita coisa da nossa história deve estar ainda por dentro dessas florestas aí, artefatos que até agora a gente não conseguiu encontrar, porque os Munduruku andavam em todas essas regiões aí. Então, a gente tem um contato muito amistoso. E a gente está trabalhando para promover justamente o nosso discurso, né, aí no seio da sociedade brasileira. Então eu queria nos encaminhar para o final. Antes eu queria dar uns Uhum. recados, não sei se tu quer também dar alguns depois. Vou. O livro Canumã você pode encontrar na Livraria Maracá, né, que é a livraria especializada em literatura indígena. Eu acredito que também pela própria editora Valer, tô Uhum. certo? Isso. E dizer que esses vídeos desses bate-papos que eu estou tendo com os escritores vão ficar disponíveis lá no canal Literatura Indígena Brasileira Contemporânea. Então, quem quiser, né, acessar depois ou assistir com mais calma, ou quem não pôde acompanhar, pode ir lá visitar o canal e, se puder, já se inscreve lá também. Para a semana que vem, nós temos mais 3 escritores, né, na segunda, terça e quarta. Segunda vai ser o Edson Caiapó, na terça, a Rita Tabajara, e na quarta, o Iaguaré Yaman. Então, eu conto com a presença de vocês aqui para a gente continuar discutindo um pouquinho mais essa literatura indígena. Também quero agradecer ao Itanagé, né, por ter aceitado gentilmente esse convite e ter dispensado um tempo para poder falar um pouco da sua obra. Eu
Gostei muito de tudo que tu falou e aprendi bastante sobre os Munduruku do Amazonas. E só expressar a minha gratidão mesmo. Obrigada. Eu agradeço também, né, pela oportunidade de falar, né. No começo, o projeto era que, por exemplo, o dinheiro que eu arrecadasse com a venda desse livro iria para a Casa da Língua, né? E foi uma certa parte. Agora estou um pouco parado assim, não tem como sair, né? Fazer a divulgação e tal, então a gente está um pouco parado. Mas agradecer, né, o diálogo que eu tive, né? Muito bom. Espero que a gente possa fazer no futuro mais conversas assim, rodas de conversa com escritores indígenas. Eu acho que a gente tem ainda muito a desenvolver em termos de literatura indígena. Então, eu não sei se eu conseguiria escrever outro texto desse jeito. Eu estou pensando ainda, né? Mas eu agradeço, né? Então, acho que a gente ainda vai ter muitas oportunidades aí para colocar essa conversa em dias e atualizar a nossa literatura indígena. Eu quero também enviar um abraço para os parentes que assistiram essa live, o Eli Macuti, o Renan Pocauá, que tem acompanhado, o Olívio Jecupé apareceu aqui também, mandou saudações. E aí a gente pode terminar, Itanagé, com uma história, de repente podia contar uma história para a gente. Aqui no Canumã tem uma formiga. Então, porque os Munduruku eles são conhecidos como, mas aí foi obra eu acredito, né, foi obra do artista que fez a capa, né? Então, Mas vocês têm uma tradição da formiga, né? Vocês têm uma história não, que essas aí envolve a são formiga. os saterê, Esses são os saterê? que são as tucandeiras. No caso dos Munduruku, os Munduruku ficaram conhecidos na história como as formigas vermelhas, ou formigas de fogo, né? Justamente Uhum. porque na época, porque assim, os Munduruku, eles, na história, eles tinham uma tática de guerra muito assim, eficiente. Então, todo mundo tinha medo dos Munduruku, né? Inclusive, os Mura eram rivais dos Munduruku, os Parintintim eram rivais dos Munduruku, então daí ficaram conhecidos como as formigas vermelhas, porque quando atacavam uma região, eles iam como se fossem formigas vermelhas, né? Então, era um povo muito temido por isso. Por isso que a formiguinha aí na capa do livro, né? Aqui no começo aparece lá, acho que no primeiro parágrafo do livro aparece, né? Aí os formigas de fogo, né? Uma verdadeira Então, formiga de fogo. é, Uhum. que é essa referência, né? Que foram, na verdade, os colonos que deram, né, essa referência também para os Munduruku, né? Que é as formigas de fogo, né? Ou formigas vermelhas. E qual Né? é a autodenominação dos Munduruku? Os Munduruku, eles têm autodenominação, Weijanhan. Só que Oidian. os Munduruku não, do Amazonas vocês não conhecem muito, porque os Munduruku do Amazonas eles perderam o sistema de clã, perderam a língua, né, perderam muito da memória. Então, por exemplo, se você perguntar, provavelmente se você perguntar para o Munduruku hoje na internet da Cota Laranjal, um que não seja professor, qual é essa denominação, ele não vai saber responder. Ele Ou vai dizer Munduruku. autodenominação. É Munduruku. Né? A Munduruku. gente é Munduruku, mas dentro do Munduruku tem uma denominação específica, assim como vários povos têm, né? A Sim. autodenominação. Né? Então, você tem, por exemplo, acho que os Aituari tem os Kindia, e aí para os não indígenas, você tem também uma designação. Então, mas os Munduruku, eles, se for perguntar deles, não vão saber. Aqui do Amazonas. Né? Mas os Munduruku do Pará, por exemplo, que está registrado isso, né? Está em textos escritos, que aí você tem o Oijanhan, que é a gente, que é o nós, né? Oijanhan. A nós, gente, no caso, que é a gente, o Oijanhan. E Então, mas Pariwati? o Pariwati seria o não Munduruku, que passou a ser hoje o não indígena, né? Ou seja, o branco. Mas, na verdade, o Pariwati, esse termo era utilizado para designar os não Munduruku, inclusive Uhum. utilizando para outros povos. Só que com o processo do movimento indígena na cidade na década de 60, né, com a união dos vários povos para lutar em busca de um fim único, né, você tem aí o Pariwati servindo para designar o branco, e não mais o não Munduruku. Né? Uhum. Então é mais ou menos isso. Que é um pouco do que aconteceu em muitas línguas também. Então você tem uma forma para designar o não Munduruku, mas essa forma acabou sendo utilizada para designar o branco, na verdade, Uhum. que é o Pariwati.
Eu quero, então, encerrar essa live agradecendo ao Itanagé, aos parentes e aos pariuá que assistiram, né, esse bate-papo literário sobre o Kahneman e algumas curiosidades, né, da ficção e do processo criativo do Itanagé Coelho Cardoso. Muito obrigada, parente. Muito Eu que obrigado, agradeço. Até a pariuá. próxima. E até a próxima. Um abraço. Abraço.